Vou falar agora sobre sintomatologia do transe hipnótico, características físicas que denotam o transe hipnótico. Uma característica muito comum, quando a pessoa está em hipnose, ela tem as pupilas dilatadas. Claro, você precisa abrir os olhos da pessoa ou que ela já esteja de olhos abertos para você perceber isso. Existe um vídeo na internet que mostra uma pessoa com os olhos abertos entrando e saindo da hipnose várias vezes. E é muito claro de perceber que as pupilas dessa pessoa se abrem quando ela entra em hipnose e voltam ao normal quando ela sai da hipnose. Outra característica muito comum é a palpebração. Tem gente, principalmente os sonambúlicos, quando você pede para essa pessoa fechar os olhos e começar a imaginar alguma coisa, automaticamente você vê as pálpebras dessa pessoa tremerem. Mas tremem numa velocidade que não dá para fingir, é um movimento inconsciente. E essa palpebração é sinal que você já tem algum nível de hipnose ali. Outra característica bem comum é a ruborização da face. A pessoa fica com a face mais rosada. Por quê? O processo de hipnose é, na verdade, um processo de pensamento, é um processo de concentração absoluta. Significa que o nosso cérebro precisa de mais oxigênio e precisa de mais sangue para poder processar, para trabalhar. Ele consome mais energia. Com isso, as artérias se abrem, se expandem para passar mais sangue. E com esse sangue circulando pela cabeça, o que é que acontece? Aumenta a temperatura do crânio, aumenta a temperatura do rosto e o rosto fica mais ruborizado. Então, é muito comum de você perceber que essa pessoa muda a coloração do rosto e é muito fácil também de perceber quando a carótida ela salta, ela se abre mais, ela fica mais exposta. É muito comum de acontecer também. Outra coisa que é bem comum de acontecer é o fenômeno da catalepsia. Catalepsia significa quando você tem uma pessoa ou extremamente relaxada e você pega no braço dessa pessoa e você pendura ele por um dos dedos ou pelo pulso e o braço está completamente mole. Mas catalepsia também é o inverso disso. Catalepsia pode ser também quando você tem uma pessoa com apresenta rigidez muscular. A catalepsia ela pode ser tanto a rigidez como a flacidez. Ela é um estado fora do normal. Ela é ou muito rígido ou muito flácido. Quando você tem qualquer um desses dois estados, isso é catalepsia. E esse é também um dos indicativos da presença do estado hipnótico. Outra coisa muito comum, a diminuição dos movimentos. A pessoa está tão concentrada em algo que ela até mesmo esquece do corpo físico. Ela para de se mexer. Não que ela não possa se mexer, ela pode, mas ela simplesmente não se lembra mais de se mexer. Provavelmente ela relaxa tanto que ela não se mexe. É como se estivesse fisicamente dormindo. Mentalmente ela está completamente alerta, processando, imaginando, se concentrando em algo. Mas fisicamente ela pode relaxar tanto que ela nem se mexe. Então, diminuição dos movimentos é também uma característica do transe hipnótico. Outra característica é a mudança no padrão de respiração. É muito comum, quando a gente está hipnotizando alguém, que a gente perceba que essa pessoa começa a respirar mais rápido. Talvez por um pouco de ansiedade, por um pouco de expectativa. Mas depois que você já tem um estado hipnótico estabelecido, também é muito comum de perceber a respiração dessa pessoa abrandar, ficar mais suave, mais lenta, num ritmo mais espaçado. Então, essa mudança no padrão de respiração é também um indicativo que você tem uma pessoa em hipnose. Outra característica, por conta do relaxamento, você percebe os músculos da face mais soltos. Essa pessoa tem uma expressão facial mais relaxada. Isso é muito comum de acontecer também. Movimento de deglutição diminuído, aquele movimento de engolir saliva, ele passa a quase desaparecer. Isso é muito legal para os dentistas e eles podem, inclusive, dar sugestões de que esse movimento vai parar de acontecer. Porque quando um paciente está fazendo um procedimento odontológico,
de boca aberta e ele quer engolir saliva, e é bem difícil até de controlar isso, acontece da pessoa mexer a boca, mexer o maxilar. Então, o dentista pode sugerir até que aquele movimento desaparece durante o procedimento, para que não ocorra nenhum movimento do maxilar. Outra coisa bem comum, espasmos ideomotores. Sabe aqueles movimentos que a gente faz sem querer? Ou uma sobrancelha que se mexe, ou um dedo que se mexe, ou qualquer parte do corpo que se mexe de forma espontânea e que a gente não consegue controlar. Esses são os espasmos ideomotores, e isso acontece com muita frequência na hipnose. Outra característica é a mudança postural. Você tem uma pessoa ali, provavelmente relaxada, de olhos fechados e concentrada em algo. E é muito comum de acontecer dessa pessoa mudar a postura dela. Você percebe que ela vai pendendo mais para um lado, ou ela vai pendendo para frente ou para trás, a cabeça relaxa para frente ou para trás, ou vira mais de lado. Essa mudança postural também é um indicativo de hipnose. É importante que você aprenda sobre a sintomatologia, sobre essas características do transe hipnótico, para que você possa perceber também fisiologicamente o estado de hipnose.